Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Prefeitura deverá informar anualmente condições das casas de bombas. Mantido veto parcial ao projeto que autoriza amarelo intermitente nos semáforos à noite. E ainda, confira os cuidados diante da má qualidade do ar devido à fumaça das queimadas. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre os cuidados com relação à má qualidade do ar devido às queimadas. A repórter Vanessa Schmidt foi até uma unidade de saúde da capital para ouvir orientação médica sobre o assunto e agora amplia as informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, esse tempo seco, esse céu cinzento, essa cortina de fumaça só piora a qualidade do ar que a gente respira, não só aqui no Brasil, mas até mesmo no exterior. Enquanto a gente aguarda as chuvas, os ventos vindos de outras direções para dar uma limpada na nossa atmosfera, cabe a gente se preparar e atender algumas recomendações específicas das autoridades de saúde para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Por isso que eu e o André Rodrigues viemos hoje até a unidade de saúde Santa Rosa para falar com o médico de família, Dr. Bruno Oliveira, que já está aqui comigo e vai nos trazer algumas informações relacionadas à saúde nesse período tão específico, tão característico que a gente está passando, né, doutor? Então, a gente já começa a perceber que o ar está mudando, ele está piorando aqui no nosso estado, também na nossa capital. Sim. A gente já vem observando que já tem essa fuligem, né? Que vem direcionado ali das queimadas da região da Amazônia, Mato Grosso do Sul, e já chegou na nossa capital. E a gente consegue observar um aumento muito grande já de pessoas com problemas respiratórios decorrente dessa fumaça e dessa fuligem que está no ar. E a gente sabe, doutor, que não é uma coisa apenas momentânea. Podem ser que daqui a pouco problemas, uma asma, uma bronquite, podem se agravar com essas situações? Sim, totalmente. Principalmente para as pessoas que já têm problemas respiratórios crônicos, né? Como asmáticos, rinites, pessoas que têm pneumonias, né? Já de repetição. Então, esses pacientes, né? Eles acabam piorando nesse processo por causa dessa fuligem, dessa fumaça. Isso acaba inflamando seus pulmões, né? Garganta, tudo, fazendo com que eles venham a procurar uma unidade básica ou um pronto atendimento decorrente a essa poluição. Eu circulo bastante, o André também aqui pela capital, doutor, e eu percebo a boca seca. Isso são sintomas? Quais são os sintomas que a gente pode esperar de um momento como esse? Sim, a maioria dos sintomas, tá? Sintomas respiratórios de forma geral. O nariz fica escorrendo, né? Que a gente chama de coriza. A questão também sobre a garganta seca. Tosse seca também apresenta muito relacionado a isso, né? Com essa piora na forma de respirar, né? Parece que você está sentindo um ar denso, um ar mais poluído mesmo, e isso dificulta bastante na respiração dessas pessoas. Então, esses são os principais sintomas, assim, que a gente observa com que esses pacientes estão vindo ao nosso consultório em relação a essa poluição. Doutor, e por que é importante a gente se preocupar com isso? Por que é importante que a população que está em casa preste atenção nessas recomendações? Sim, principalmente pela questão, tá? Que ele pode agravar esses quadros respiratórios. Então, esse processo inflamatório que a gente tem no pulmão, principalmente pessoas, né, que já estão na faixa de risco, crianças, idosos, pessoas que já têm problemas crônicos, né, respiratórios, como uma asma, uma rinite, ou uma doença pulmonar, uma enfisema, né? Acaba que isso pode prejudicar e, ao longo do tempo, essa inflamação pode dar abertura para outros processos infecciosos, como uma pneumonia. Então, essas pessoas que têm esses sintomas, é importante eles virem à unidade ou a um pronto atendimento para ser avaliado pelo médico, para que eles não venham decorrer ou piorar o seu quadro respiratório. O senhor comentou com a gente que tem aumentado os casos, né, de pessoas que procuram a unidade para receber esse atendimento direcionado à questão respiratória. Isso é uma situação que deve permanecer. A gente sabe que talvez com as chuvas, com o vento vindo do sul, talvez a situação possa melhorar um pouquinho, mas essa situação ela deve permanecer, as pessoas com esses problemas devem tomar mais conta dos postos de saúde, das unidades? Sim, totalmente. Principalmente porque, vindo essa frente fria, né, por mais que disperse e com a chuva diminui um pouco essa poluição, acaba que gera um processo
crônico, né, de pneumonias ou até tuberculose, que são prevalentes aqui no nosso estado, permanecendo com esses problemas respiratórios, fora também as gripes, né, que são bastante comuns. Então é bem provável que, por mais que tenha diminuição dessa questão da fumaça, a gente venha continuar ainda com os atendimentos, pronto-atendimentos e unidades básicas cheias em relação aos problemas respiratórios. Doutora, a gente passou por algumas provações aqui, pelo menos no sul, né? Tem a questão da enchente, muita gente ainda tem muito mofo, muito fungo em casa. Essa situação, ela contribui ainda mais para piorar esse cenário que a gente já estava vivendo, um cenário sofrido? Sim, totalmente. Principalmente a questão do mofo, né? Que é muito recorrente aí pelas vias respiratórias para pacientes que têm problema de rinite, gerando uma sinusite ou problemas pulmonares, né? Levando a asma, bronquites, enfim. Essa questão da umidade misturado com essa poluição e o frio acaba gerando consequências piores em relação à questão pulmonar. Então é bem provável que isso venha afetar bastante a nossa população nesse período mais crítico agora. E até uma curiosidade, o senhor percebeu, doutor, antes das queimadas, ainda percebeu um atendimento mais específico para essas pessoas da enchente, assim, que foram atingidas, que passaram por situações de mofo, de umidade também? Sim, a gente observou sim um aumento tanto do pronto atendimento quanto aqui da unidade desses pacientes que foram atingidos. A princípio, no começo a gente estava de portas abertas recebendo toda a população que foi atingida por isso, né? E a gente observou sim que teve um aumento em relação ao frio que veio, né, essa variação térmica, um dia está quente, outro dia está frio, acabou que aumentou já a questão dos problemas respiratórios. E agora, com essa chegada dessa fumaça e continuação do frio, a gente vem observando que vem crescendo e piorando cada dia mais os problemas respiratórios. O senhor comentou aqui sobre as pessoas que já têm alguma doença anterior, né, doutor? Mas existe algum público idoso ou criança que tende a sofrer mais com esse período que a gente está vivendo? Sim, a gente tem a população que é o nosso foco principal, né, nesse período, que são as crianças, né, os idosos principalmente, pessoas que têm baixa imunidade para um tratamento oncológico ou às vezes é portadora do vírus do HIV, né, essas são pessoas primordiais para a gente. Quem já tem asma, quem já tem um enfisema pulmonar, né, alguma doença de base respiratória, esses são piores e é o que a gente tem mais dado atenção nesse momento crítico que a gente tem vivendo. E o que a gente pode fazer em casa, doutor, para tentar minimizar esses efeitos que a gente está sentindo? Tá. A primeira coisa que é mais importante é beber bastante água. A gente precisa aumentar, nesse período agora, a ingesta de água para a gente permanecer as nossas vias aéreas mais úmidas, né, para poder superar essa inflamação que a fuligem traz. Além disso, é importante, se possível, às vezes fechar um pouco a janela, a porta, para evitar que essa fumaça de fora entre para dentro da casa, evitar lugares abertos também, né? Principalmente quem já faz atividade física, quem faz algum trabalho de forma mais externa. Nesse período, se puder evitar um pouco, seria bom. Além disso, quem não puder, uso de máscara, tá? O uso de máscara é extremamente importante, que a gente consegue fazer essa barreira com a relação à poluição que está na nossa atmosfera aí. Então, esses são alguns situações que a gente pode elaborar e a população pode fazer em casa, né, e se prevenir para evitar esses problemas respiratórios. A máscara, pelo visto, é um item básico que veio para ficar, né, doutor? Infelizmente, veio para ficar, né? Sim, justamente, porque ela consegue fazer essa barreira e evitar com que a fuligem entre dentro das nossas vias aéreas e cause essa inflamação, principalmente para pacientes que têm essas doenças graves. Doutor, e eu quero que o senhor reforce também os sintomas para quem está em casa, né, possa ter uma atenção um pouquinho mais privilegiada nesse sentido e qualquer coisa também buscar uma unidade de saúde, evitar se automedicar também, né, doutor? Essa é uma informação importante. Então, eu quero que o senhor deixe esse recado sobre sintomas e quando que é o momento de procurar um atendimento em saúde. Tá, totalmente quando você começa com um processo inflamatório, tá? Com nariz escorrendo, tosse seca, já está um pouco prolongada, 3, 4 dias. Às vezes você pode começar, por exemplo, com uma febre, tá? Todos esses são sintomas importantes que ao qual o paciente ele deve procurar tanto uma unidade básica ou um pronto atendimento para poder ter uma avaliação médica e ver como é que está esse quadro. Pacientes que, por exemplo, têm asma e começam com aquele gatinho, né, aquele chiado no pulmão, ele também deve procurar um atendimento médico para poder ter essa avaliação e a gente poder fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Importante não se automedicar de forma inconsequente, né, porque isso pode piorar o quadro ao invés de melhorar. E beber bastante água, isso é extremamente importante.
A gente roubou a atenção um pouquinho do doutor que estava atendendo aqui na Unidade de Saúde Santa Rosa. Vou te devolver agora para os seus atendimentos. Doutor, muito obrigada por falar com a gente, por trazer, né, essas informações, sempre muito importante. E gente que está em casa, cuidando das suas crianças, cuidando dos seus idosos e também dos seus animais, né, doutor? Sim, totalmente, né? Nesse momento, o mais importante é você ter esse cuidado e observação das pessoas que são mais necessárias, como os idosos, crianças e quem já tem algum problema respiratório. Doutor, obrigada e um bom trabalho. Então, esse foi o doutor Bruno Oliveira, médico de família aqui na Unidade de Saúde Santa Rosa, nos trazendo informações para esse momento tão difícil que a gente vive, para a gente tomar, né, cuidado, tomar uma atenção um pouquinho maior com esses sintomas respiratórios. Então, Clayton, essas eram as informações que eu tinha para você e o público que nos assiste na TV Câmara. Volto ao estúdio contigo. Orientações importantes. Obrigado, Vanessa. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que prevê divulgação periódica pela Prefeitura das condições operacionais das casas de bombas aqui em Porto Alegre. A matéria é de autoria do vereador Pedro Ruas, do PSOL. A medida, segundo o parlamentar, visa trazer mais transparência sobre a situação operacional das casas de bombas e das estações de bombeamento de águas pluviais, especialmente após a enchente de maio. O meu projeto é para que haja uma revisão periódica, trimestral, semestral, até um ano. Agora o governo me pediu uma emenda de um ano. Eu concordo que seja um ano. Eu concordo. É o limite máximo, um ano. Mas eu quero uma fiscalização completa da máquina, do gerador, de tudo, a cada ano. Então, vai ser votado o projeto e eu imagino que vai ser aprovado, porque ninguém pode ser contra fiscalizar, revisar o funcionamento das bombas de sucção e dos geradores que salvam a cidade. Inicialmente, o projeto previa a divulgação a cada 3 meses no site da Prefeitura. Porém, emenda também aprovada, de autoria do vereador João Bosco Vaz, do PDT, alterou o prazo para 1 ano. O plenário também aprovou moção de solidariedade à maternidade e centro de neonatologia do Hospital Mãe de Deus. O setor está fechado desde a enchente de maio. A moção, encaminhada pelas vereadoras Fernanda Bart e comandante Nádia, do PL, e Cláudia Araújo, do PSD, tem o objetivo de mobilizar a sociedade pela reabertura da unidade. A Câmara ainda manteve o veto parcial da Prefeitura ao projeto do Legislativo que autoriza a utilização do sinal amarelo intermitente em semáforos durante a noite aqui na capital. De autoria do vereador Márcio Benzeli, do PDT, a proposta previa que o sinal amarelo não poderia ser utilizado nas áreas próximas em até 500 metros de unidades de saúde e escolas. No entanto, este ponto foi vetado pelo Executivo, pois não compete ao município especificar critérios técnicos para a implantação do amarelo piscante. O Conselho Nacional de Trânsito já apresenta as restrições para o uso do sinal. O projeto de lei foi aprovado em julho e estabelece que os semáforos localizados nos pontos que não envolvem riscos de acidentes poderão permanecer com o sinal luminoso amarelo intermitente à noite, preferencialmente entre meia-noite e 5 da manhã. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!